Então, turma, vamos lá para a nossa parte 2. Na parte 1, a gente viu algumas definições. O que é um grafo? O que é um vértice? O que são arestas? Qual que é a relação disso com os grafos? Né? Então, agora, a gente vai entender como que a gente pode pegar um problema matemático e escrevê-lo e rascunhá-lo como um gráfico para a gente chegar à sua solução, tá? Eita. Então, vamos lá. No ano 3000, vai ser possível viajar pelos seguintes planetas: Terra, Mercúrio, Plutão, Vênus, Terra, Plutão, Plutão, Mercúrio, Mercúrio, Vênus, Urano, Netuno, Netuno, Saturno, Saturno, Júpiter, Júpiter, Marte e Marte, Urano. Será possível viajar da Terra até Marte? Então, aí a gente tem elementos que se conectam por viagens. Pode viajar ou não. Nesse caso, a relação que a gente vai estabelecer é a possibilidade, a existência de uma viagem que é possível, nossa, tô gaguejando agora, que é possível viajar de Terra para Mercúrio, é possível viajar de Plutão para Vênus, de Terra para Plutão. Então, é isso que a gente vai olhar, essa relação, a viagem de um planeta para o outro, tá? Porque existe essa possibilidade. Então, os elementos são os planetas e as relações são essas viagens que são possíveis entre um planeta e outro. Então, o que a gente tem aqui? Elementos que eles estão interrelacionados através de viagens, tá bom? Então, os nossos vértices serão os planetas e as nossas arestas, essas viagens que são possíveis. Aí ele pergunta: será possível viajar da Terra até Marte? Então, vamos lá, vamos começar a montar. Então, coloquei aqui meus elementos e eu vou colocar as relações entre eles, tá? Então, eu consigo viajar de Terra para Mercúrio. Fiz a minha relação ali. De Plutão para Vênus. De Terra para Plutão. De Plutão para Mercúrio. De Plutão para Mercúrio. De Mercúrio para Vênus. De Urano para Vênus. De Urano para Netuno. Então, aqui, ó, de Urano para Netuno. De Netuno para Saturno. De Saturno para Júpiter. De Júpiter para Marte. E de Marte para Urano. A pergunta é: eu consigo viajar de Terra para Marte? Não. Eu não consigo. Não tem uma relação de Terra para Marte. Então, aqui eu formei um grafo conexo e aqui eu também montei um gráfico conexo, tá? Então, aqui eu não consigo, ó, eu posso sair de Plutão, volto para Plutão, e aqui eu saio de Marte e volto para o mesmo lugar. Esse é um gráfico conexo, esse aqui não, tá? Então, eu não tenho essa relação de Terra para Marte, então não é possível, tá certo? Agora a gente vai voltar lá para a nossa situação das pontes de Königsberg. No século, a gente já leu, né? Eu já falei desse problema para vocês. Como é que a gente vai resolver? O gráfico. A gente já montou as pontes. O que acontece? Se eu saio da margem A e eu vou passar por todas as pontes e voltar para a margem A, tá? Então, se eu saio dessa margem, então eu ando por todos para chegar. Eu consigo passar uma única vez nela? E aí? Consigo passar por uma única vez por essas pontes? Primeiro, se eu saio de uma margem, eu tenho que voltar por outra margem, tá certo? Então, se eu saio dessa, eu teria que voltar por essa. Pelo mesmo motivo, se eu saio dessa, eu deveria voltar por essa.
E se eu saio dessa daqui, eu vou voltar para onde? Então, pensando aqui nas pontes de Königsberg, se eu saio de uma, eu volto por essa, certo? E se eu saio dessa, eu vou voltar por qual? O correto é ter mais uma ponte aqui, porque se eu saio dessa, eu volto por essa. Então, eu posso pensar o seguinte, que o número de arestas tem que ser um número par, porque eu saio de uma aresta, eu volto pelo número, eu tenho um número ímpar de arestas, tá? Então, se eu saio de uma, eu tinha que entrar por outra. Aqui é o mesmo caso, ó. Eu saio daqui, eu saio do A, aí eu posso voltar de C até A e de C até B, tá? Mas, se eu saio dessa, eu não tenho uma outra aresta para voltar, porque o número de lugares que saem é um número ímpar, tá? Então, eu não consigo. Para eu sair, eu tenho que voltar por outra aresta. Então, o correto é ter um número de par de possibilidades de pontos para eu poder passar. Então, vamos ver o grau. O grau de cada um desses desses vértices deve ser par, porque eu saio de uma, eu entro pela outra, tá? Então, o grau de A, eu tenho 3 arestas. O grau de B, também tenho 3. O grau de C, eu tenho 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E o grau de D, eu tenho 3, tá certo? Ou seja, se eu saio daqui, ó, por essa aresta, eu posso voltar por essa. E essa daqui, quem é o par dela? Eu não tenho, se eu saio dela, não tem por onde voltar. Então, eu teria que passar por ela mais uma vez. Teria que passar por ela de novo. E o que foi o exercício? Qual é a dúvida? É possível sair de um lugar e ir para o outro sem passar 2 vezes? Não. Porque o número de vértices, ele é um número ímpar. Se ele é um número par, eu tenho essa possibilidade. Eu saio por essa e retorno por essa. Porém, aqui, ó, quem que vai ser o par dessa minha aresta para eu não ter que passar por ela? Vou ter que passar por ela de novo. Então, eu vou andar 2 vezes pela mesma ponte, tá? Então, não é possível uma pessoa andar por todas as pontes passando por uma única vez por ela, tá certo? Aqui outro exemplo. Um secretário da universidade gostaria de montar uma grade de horários dos seguintes cursos: Física, Ciência da Computação, Química, Cálculo, Matemática Discreta, Biologia e Psicologia. O secretário deseja preencher o menor número de horários possível. Por exemplo, por experiência anterior, ele sabe que os pares de curso a seguir sempre têm alunos em comum, e assim eles não podem ser agendados no mesmo horário. Ou seja, alunos que... vamos pegar o exemplo aí do nosso campus, né? A gente tem o curso de Engenharia Elétrica e Engenharia Civil. E tem disciplina de cálculo 1, cálculo 2 e cálculo 3, né? Mesma disciplina para os mesmos cursos. Então, não dá para agendar no mesmo horário, porque vai ter conflito, tá? Por experiência anterior, ele sabe que os pares de cursos a seguir sempre têm alunos em comum e assim eles não podem ser agendados no mesmo horário. Então, física e ciência da computação, física e química, cálculo e química e assim vai indo, né? A pergunta é: qual é o menor número de horários necessários para agendar todos esses cursos sem que haja conflito? Então, no nosso caso, nesse caso aqui, os elementos são as disciplinas, que são meus vértices. E qual que vai ser a minha relação para montar esse gráfico? Eita, nós. Ah, não. Eita. Depois a animação. Gente, finge. Vou parar um pouquinho a gravação aqui e volto.
não coloquei